E aí, pessoal, venho hoje comentar esse caso aí do youtuber e digital influencer Júlio Cocielo, né, que fez um tweet com uma piada racista nesses dias, falando daquele jogador da seleção francesa, negro, que é o Mbappé, e disse ele: Mbappé conseguiria fazer uns arrastão top na praia, hein? Aparentemente, a única razão de ser desse tweet é porque o Mbappé teria as características físicas, ele é um jovem negro que supostamente tem as pessoas que fazem arrastão no Rio. Essa é a suposta graça da piada. De fato, é uma piada racista, sim. E foram atrás dos posts dele, dos tweets do Cocielo, e viram que anos atrás ele já fazia comentários e piadas racistas aos montes, na verdade, né? Tudo bem que eram de alguns anos atrás, talvez tem um intervalo aí no meio de alguns anos, assim, era lá por 2014, 2015, mas mesmo assim, quer dizer, não é a primeira vez que ele fala algo, que ele faz uma piada racista, né? E bom, tá gerando bastante repercussão aí, vários patrocinadores já anunciaram que vão tirar o patrocínio dele e tudo, e as pessoas se perguntam, né, até que ponto, qual seria a sanção justa nesse caso? Será que é razoável não tirarem o patrocínio? Será que é só mimimi? Eu já comentei, não aqui no canal, se eu não me engano, mas em entrevistas e por escrito no passado, o caso do William Vac, né? O William Vac é aquele grande jornalista da Globo que fez um comentário meio piadinha, mas bastante ofensivo, racista em privado e que perdeu o emprego. E com relação a ele, eu argumentei que é um exagero, porque na verdade ele tinha uma expectativa de privacidade ali da comunicação dele. Um comentário infeliz como aquele que ele fez não significa que ele necessariamente é uma pessoa racista e muito menos tira o mérito dele enquanto profissional, e que portanto era exagero tirar ele, mas que hoje em dia as empresas estão como que reféns de qualquer pressão social que aconteça, mesmo quando é injusta do ponto de vista do indivíduo. No caso do Cocielo, não. Me parece bastante razoável que os patrocinadores retirem o apoio a ele, sabe? Porque ele não estava fazendo um comentário privado, né? Essa piada racista é parte da atividade profissional dele. É uma manifestação pública dele, querendo ser pública e querendo influenciar as pessoas dessa maneira. E é bem razoável que uma marca não queira se associar. Acho bom, inclusive, que uma marca não queira se associar a alguém que está produzindo conteúdo racista. E que sim, é uma piada cuja única razão de ser é desmerecer ou inferiorizar uma raça, os negros. Quer dizer, e é só isso. Né? Você poderia argumentar que talvez existam piadas usando da questão das raças ou das relações das raças ou um pouco dos estereótipos das raças que possam talvez ter alguma graça. Nesse caso não. Nesse caso trata-se apenas de inferiorizar uma raça. E quem vai ver graça nisso, em geral, é jovem, meio desmiolado e que ainda vê graça nessas coisas, né? Mas um humor que realmente eu não vejo porque qualquer pessoa séria, qualquer marca ou instituição gostaria de estar relacionado a ele. Portanto, me parece bastante razoável que ele sim perca o patrocínio que ele tinha. Não quer dizer que ele é um monstro também, não necessariamente isso quer dizer que, nossa, então ele é um Hitler, ele quer exterminar pessoas negras, ou ele defende que os negros sejam inferiores na sociedade. Não necessariamente, porque as pessoas não são consistentes nas suas manifestações e crenças e piadas. A gente não sabe, pode ser que ele seja bem racista, também não tenho informação a respeito. Mas não necessariamente, nem todo mundo que faz uma piada dessas necessariamente pensa que sim, os negros são inferiores ou são moralmente inferiores ou então tem um ódio racial, nada disso. Mas mesmo assim, é algo que no mínimo servirá para que ele repense aí o seu humor, a sua carreira. Se for um humor bem de jovem, bem besta, e jovens fazem humor bastante besta, então, mas que também não é o lugar dele, que tem um papel que não é só um jovem, não é só um adolescente, no caso dele tem 25 anos, mas não é só um jovem contando piada para os amigos, né? Alguém que tem uma influência grande na cultura brasileira, que tem milhões de seguidores, inclusive crianças. E quando é assim, você não pode fazer qualquer humor idiota, qualquer humor desmiolado. E é razoável, sim, que ele daí, espero que aconteça, perca seguidores, tem um momento aí de reflexão pelo futuro da carreira dele. Quanto à punição legal, especificamente, eu sou contra a punição legal nesse caso, mesmo porque ele não está humilhando uma pessoa específica. Vamos ver aí se cabe ou não, segundo a interpretação aí de juristas e de advogados ou de juízes, a punição. Mas sim, que profissionalmente ele sofra por isso, daí sim, parece plenamente justificável, afinal de contas foi uma manifestação pública. Né? E é isso, então quer dizer, existe mimimi na cultura? Existe, mas muitas vezes também existe a coisa justificada, né? Existe um vitimismo, existe uma tendência de querer encontrar preconceitos em qualquer manifestação e
e pegar pessoas para serem linchadas, existe. Talvez até ele esteja sendo alvo disso no momento, não sei. Mas também existe uma reação justificada a manifestações que não têm mais lugar na sociedade brasileira, como é o caso de manifestações racistas. E a cultura brasileira, que é muito marcada pelo racismo, mas aos trancos e barrancos sim, vai tentando ter alguns progressos em algumas áreas, e é natural, portanto, que a gente não tolere, não aceite mais esse tipo de coisa. Assim como no caso do William Vac, um comentário que também tinha sido bastante chocante, ofensivo, mas que tinha uma natureza privada, mas mesmo assim foi bom ver que a população já não aceita mais esse tipo de coisa numa boa, né? E aqui nesse caso, uma piada que além de tudo não visava ser privada, visava ser pública mesmo. A gente está dando um fim nisso, e nesse sentido me parece positivo.